Grino, isso mesmo, é assim que ele gosta de ser chamado, Toledo. Além de amigo particular nosso aqui, é um grande poeta. E hoje vai falar um pouquinho a respeito desse trabalho maravilhoso que ele faz. Estava aqui, Jane, escrevi algumas coisinhas para você e aí deu alguns tópicos aqui e alguns me chamou muito a atenção. Primeiro, eu quero agradecer a esse poeta peregrino que hoje está aqui conosco. Toledo, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida apresentadora Jane. Obrigado pelo seu amável convite. É um prazer enorme poder participar novamente do seu maravilhoso programa. Eu é que agradeço. Critérios ao editar os livros. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, você que cuida muito para que o seu leitor esteja sempre aí apto e com alguns tópicos aqui que eu fiquei muito surpresa e feliz, viu? Que eu vou estar falando aqui com você. Correto, Irene. Perdão, estava falando Jane, com a Irene Coimbra. não tem problema, a Irene é nossa amiga, aliás, um grande abraço a você, Irene, essa pessoa linda, maravilhosa, que tem um programa aqui, o Ponto e Vírgula, que cada dia que passa cresce um pouquinho mais e a gente se sente vitoriosa junto com ela, porque é isso que faz a diferença nossa. Irene é parceiraça. Tá certo. Jane, eu me preocupo assim muito com o meu trabalho literário. A capa dos meus livros tem que ser tudo de natureza. Sempre trabalhando com natureza? Sempre. Todos os livros que eu editar, a capa será sempre de natureza pura, nua e crua, sem apresentação de qualquer assim, ser vivo, ser humano, animal, nada. É puramente natureza. Por que você trata e retrata a natureza? Eu acho que a natureza, além de encantar a todos, porque eu não acredito que exista quem não goste da natureza. Quem não a contemple, né? Exato, perfeito. Assim, o poeta, né, ele é muito próximo de se encantar com a natureza. E as capas dos livros, eu acredito que elas têm que ser assim, de maneira que encante aquela primeira vista, né? Às vezes o livro pode ser muito bom, mas se a capa não chamar um pouco a atenção, parece que não desperta. Parece que o conteúdo não desperta para o leitor. Exato, parece que o leitor, assim, a primeira impressão é que fica. Então eu procuro fazer com que as capas dos meus livros sejam assim, bem bonitas, bem chamativas, para que já aproxime o leitor dos meus livros. O primeiro poema e o último nos seus livros são de ordem ou tema divinos. Por quê? Foi algo assim que eu também imaginei que todo mundo gosta de começar uma leitura ou terminar ela se sentindo bem com o que está lendo. Então, se ele já pega um primeiro poema com algo assim bonito, encantador, pode proporcionar a ele uma vontade de continuar na sequência da leitura. Eu, por exemplo, sou contra tragédias, desastres, alguma coisa que você já começa lendo de maneira pesada, carregada, no modo de eu entender, parece que a leitura já começa pesada, já começa forte, com algo assim negativo, eu entendo desse modo. E se ele já começa, o leitor, a ler assim, de uma maneira, poemas ou um romance, alguma coisa que já seja de algo bonito, sublime, já desperta nele um espírito para que ele continue na sequência da leitura e termine também dessa forma. São sempre poemas com rima. Quanto tempo você demora, Toledo, para escrever um livro nos seus poemas? Uma vez que você tem o cuidado de escrever com letras grandes, você que está sempre com os poemas com a rima, você sempre que começa com temas e termina divinos, qual é o tempo que você dedica da sua vida e um tempo para estar sendo publicado esse livro? Olha, Jane, o fator inspiração, ele é a ferramenta, assim, principal para a composição dos poemas de qualquer escritor. Sem a inspiração, você não consegue desenvolver um bom trabalho. E nós dependemos da inspiração. É algo que eu ainda não consegui entender, ninguém me explicou até hoje, como nós recebemos as nossas inspirações para a composição dos nossos trabalhos. Ela chega quando a gente menos espera. Eu já fiz os meus poemas sentado no sofá, ou viajando, ou tomando banho. Eu tive que fechar o chuveiro e ir lá
escrever o que me veio para depois continuar o meu banho. De madrugada eu acordar sentindo uma inspiração, levantar, escrever. É uma necessidade de escrever, voltar para dormir depois, porque é algo mais ou menos assim. Ela chegou e você tem que aproveitar aquela oportunidade. Você fala, agora, dona Inspiração, você vai me perdoar, mas eu estou ocupado. Você passa mais tarde, não existe isso. Não existe isso. Não, a inspiração chegou, a gente sente, fala, é agora. Então, cada um tem a sua particularidade. Claro, eu sou assim, né? Claro. Eu sou o dessa tempo forma. para você editar e publicar esse livro? Ou através desses momentos você fala, não, Jane, eu tenho um tempo que eu falo, já chegou no ponto que eu preciso. Você também tem essa inspiração para estar fechando o seu livro? Porque, como eu já te falei em outra ocasião, eu só componho livros com 20 poemas. Sempre com 20 poemas? Não é 19, não é 21, não, sempre 20. Então, quando eu estou com os meus 20 poemas prontos, aí vai ser todo aquele trabalho de revisão com professoras de português. Que é muito correto, é importante falarmos isso, porque esse cuidado que você tem para com o seu leitor é muito importante, né, Toledo? Quando você escreve com letras grandes, por exemplo, por que dessa tua particularidade? Eu gosto de proporcionar facilidade de leitura ao leitor, né? Ninguém gosta de pegar um livro e ler um livro assim, com letrinhas miúdas, né? E muitos dos nossos leitores são também pessoas idosas, que usam óculos. Então, toda pessoa, ao pegar um livro e ver letras grandes, fica uma leitura confortável. Toledo, você viaja muito, participando, inclusive, de grandes feiras, bienais de livros, enfim, andando aí em todas as cidades, não só próximas de Ribeirão Preto, mas também São Paulo, Santos, Guarujá, eu sei que você viaja muito. Isso você fez depois que aposentou ou não? Você que estava trabalhando, também participava, também viajava ou não? Você dedicou um pouquinho mais do seu tempo depois que você teve um tempo para você? Enquanto que eu trabalhava, eu não tinha assim, esse contato literário. Ainda não? Não, depois que me aposentei, aí eu fiquei naquela de agora o que eu vou fazer. E quando foi em 2005, não sei explicar o porquê, eu comecei a receber então essas inspirações. Em casa você estava de repente? Como é que foi? A coisa foi assim como se começasse a chover. Uma garoa poética na minha cabeça, no meu espírito, e eu comecei então a desenvolver a minha literatura poética, né? Para grande sorte nossa, leitores, viu? Para grande sorte. Carinho. Eu aqui agradeço. E você vai estar na Feira do Livro também? Na Feira do Livro, né, que é uma oportunidade marcante, principalmente essa nossa querida, maravilhosa, encantadora Feira do Livro de Ribeirão Preto, que é a segunda maior céu aberto do Brasil. E nós, escritores, temos que estar lá para fazer os nossos contatos e também mostrar o nosso trabalho. No stand dos autores locais, você também vai estar participando? Perfeitamente. E sabe já os dias, os horários ou ainda não está definido, Toledo? Bom, eu deverei vivenciar toda a Feira do Livro, desde a sua inauguração até o seu término, né? Agora, se você me permite... Mas esse bate-papo, essa prosa com o teu leitor, todos os dias também ou não? Vai ter um dia específico? Haverá o dia específico que, a partir desse ano, essa comissão que foi formada pelos escritores locais, através do seu presidente, o Dr. Nelson Jacinto, mais o Dr. Carlos Ferriani, o escritor Caio Garrido e a escritora Marlene Serviglieri, e todos os escritores, de modo geral, conseguiram, com a Fundação Feira do Livro, essa conquista de se apresentarem no Palace, como também no Teatro Mira Júnior, para fazerem o seu salão de ideias. Que é muito importante para os autores locais também, sensacional, né? Nós aí iremos nos apresentar. Lógico, uma ideia genial, né, mostrando Toledo? os nossos trabalhos e também ficando à inteira disposição do público para os questionamentos, conhecer melhor os escritores de Ribeirão Preto. Foi uma ótima conquista dos escritores locais perante os organizadores da Feira do Livro. E conhecendo também os nossos autores locais aqui, que são belíssimos, maravilhosos. Toledo, quero agradecer demais o nosso poeta peregrino, que hoje vem aqui rapidamente, mas
que volta numa próxima oportunidade, a Feira do Livro que começa dia 26 de maio. Neste período eu gostaria que você voltasse novamente, trazendo o seu livro, explicando um pouquinho mais e fazendo um convite muito especial para que o telespectador venha participar da Feira do Livro. Faça um convite para eles. Ao nosso querido telespectador, leitor de Ribeirão Preto, eu te faço este amável convite. Por gentileza, nos prestigie. Vá até a Feira do Livro, adquire um livro de um escritor local. Eu tenho certeza que você irá ver grandes obras publicadas pelos escritores locais. Jane, eu quero te pedir desculpa por uma coisa. Eu sempre gosto de declamar um poema. Mas não, perfeito. Vamos deixar. Não, Deixa para não. outra ocasião. Não. Você tem mais pessoas para atender? Eu tenho pessoas sim, mas o Tribuna Cidadã sempre tem um espaçozinho e eu faço questão que você, poeta peregrino, hoje faça rapidamente uma declamação, é isso? Tá aqui certo. No Tribuna Cidadã, para que o telespectador conheça um pouquinho o nosso poeta peregrino. Tudo bem. Então eu vou declamar um pequeno poema, intitulado O Medo. A vida não é brinquedo. Todo ser humano tem medo. Existe um medo permanente. Existe um medo momentaneamente. São diversos os medos que temos. Existe medo, até mesmo, do que nem imaginamos. Eu tenho um eterno medo, que não revelo, porque é segredo. Eu tenho um eterno segredo, que não revelo, porque eu tenho medo. Jane, obrigado pelo teu carinho. Eu é que agradeço. Jamais podia deixar o Toledo embora sem, pelo menos, um pouquinho declamar aqui esse poeta peregrino maravilhoso. E por favor, www.tvrpcanal9.com.br. É a Rádio Melody FM Hits, a rádio web